A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor a você, professor, aluno, superintendente da IBD. Estamos aqui de volta para comentar a Escola Bíblica Dominical, a revista da Escola Bíblica Dominical, que esse trimestre vai estar uma bênção, né? Vai ser uma bênção para nossas vidas. Falamos sobre valores do reino no trimestre passado e nesse trimestre nós vamos falar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. É o terceiro trimestre da nossa lição. O texto áureo diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. A verdade prática diz assim: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Olhe bem, armas espirituais dadas por Deus. Não é com as suas armas, não é com as minhas armas, não, tá? É com as armas espirituais dada por Deus. Nós vamos ver aí esse tema maravilhoso, tá? Sobre a Escola Bíblica Dominical. Dia 3 de julho, né, vai ser a primeira lição. Nós vamos estar aí ajudando o subsídio, se possível, em todas as lições. Nós tínhamos parado um tempo, voltamos agora com todo o gás e estamos trabalhando para que a CBD seja uma bênção na sua vida. É um subsídio, é uma ajuda, é um auxílio. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, deixe seu comentário na descrição do vídeo. Curta, compartilhe, distribua, né? Se você quiser o slide, deixe seu e-mail, envie pelo seu e-mail. Eu posso demorar um pouquinho a responder, mas eu vou responder, eu vou acompanhar todos os dias o vídeo, tá? Qualquer dúvida em qualquer lição, nós estamos aqui para contribuir, para cooperar com o seu ministério de professor. Tá? Vamos para frente? Tem a leitura diária que vai te ajudar no seu devocional pela manhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O devocional de domingo é o texto áureo, você vai aproveitar o texto áureo, tá bom? Indo mais, eu poderia começar pelas dicas, e quero dar as dicas que a lição bíblica apresenta, mas é o seguinte, eu resolvi começar pela palavra-chave, sutileza. Tá? Sutileza, um adjetivo que qualifica a pessoa, algo, né? Um objeto, uma pessoa como delicado, meigo, suave. Tá? Esse é um adjetivo que você diz, aquela pessoa ela é delicada, ela é meiga, ela é suave, ela é tranquila. Ou também, cuidado com esse copo de vidro, que ele é delicado. Cuidado com essa porcelana da vovó, né? Ela é delicada. Trata-se de um comportamento, quando é direcionado às pessoas, hábil, né? Perspicaz, ali, ó, revela certa inteligência do espírito. Qualifica determinados comportamentos. Que interessante. A pessoa pode ser sutil, tanto para o bem quanto para o mal. A aula hoje vai ser um pouquinho extensa, mas aguente aí, tá? Assista toda ela, você precisa ver toda ela. Nós vamos falar de uma sociedade em que Israel está incluso, tá? Uma sociedade de aliança. Eu fui no dicionário e procurei sobre o significado da palavra sutileza, né? E lá está extrema delicadeza, tenuidade, finura, delgadeza, uma descrição boa, agudeza de inteligência, raciocínio. A quarta diz assim, afirmação ou argumento de difícil entendimento, né? Quando Pedro reclama com Paulo, diz, você fala, né, muitas coisas que nós não entendemos, né? E a lógica escolástica é plena de sutileza. Olha que linguajar é difícil, né? Mas o que me chamou a atenção foi o quinto ponto. Detalhe quase imperceptível, particularidade, minúcia, finura. É preciso reler a poesia para captar suas sutilezas. Qualidade que se faz alarde, né, discretamente, discrição. Então, uma pessoa sutil, ela é imperceptível.
ela é minúcia, ela é fina, né? É uma pessoa que tem uma sutileza que ela chega a ser imperceptível. Isso é um grande ponto a ser pesquisado, a ser estudado para a nossa lição desse trimestre. Tá? Leitura diária, 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. Eu não vou ler aqui para ganharmos tempo, tá bom? Na introdução, a igreja está sob ataque. Quem vai comentar, né? Falando sobre o ataque da igreja, que ela todo tempo, desde quando começou, ela vem sendo atacada. O comentarista da revista é o nosso pastor José Gonçalves, mestre em teologia, escritor, articulista e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Está aí a foto dele para que você conheça. Que eu estou na frente da foto, né? Deixa eu colocar inteiro assim, que daí você vê. Ele estava na frente da foto, não dava para ver o nosso pastor José Gonçalves, comentarista da revista do terceiro trimestre. Indo para frente, tem os objetivos da lição. O objetivo A, né, os objetivos é mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás, descrever a natureza dos ataques, elencar as esferas do ataque, e pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Esse aí é o objetivo que o professor tem na lição número 1. B, da apresentação da lição. Tem ali, de tempos em tempos, Satanás sempre tem atacado, sempre tem planejado, ele é como um leão que anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Mas nos últimos dias está sendo assim demais mesmo, sabe? Está sufocando a igreja de Cristo de uma certa forma que às vezes a gente clama, a gente ora, fala assim, ora vem Senhor Jesus. E no pior ainda, nós estamos vendo com essa lição que é sutil, não está sendo um ataque assim, às vezes frontal, mas ele está usando de uma sutileza para entrar dentro da igreja e nós não estamos percebendo. Sugestão de método. Na sugestão de método, inicia a aula do trimestre, faça uma apresentação, apresente todos os temas, desde o 1 até o último tópico, fale de todas as lições, professor, diga aos alunos o qual, para que ele não perca uma aula. Se prepare, professor, se dedique, esmere-se no ensino, para que seus alunos digam assim, hoje eu tinha alguma coisa para fazer, mas não vou perder a aula, porque a EBD está muito boa. Vamos em frente, aplicação. Conscientize. Dentro da sugestão de método, você já vai conscientizar os alunos a respeito da importância do cristão ser vigilante. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Nós temos que nos alimentar com a palavra. Olha, eu não conheço nenhum versículo que diz: a minha igreja perece por falta de milagre. A minha igreja se perdeu porque não tem mais reteté. A minha igreja perece porque não. A minha igreja, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mateus 22, 23, se não me falha a memória, diz: vocês erram, vocês se enganam, porque não conhecem nem a Escritura e nem o poder de Deus. Então o que enfraquece a igreja, o que deixa ela vulnerável, é não ter o conhecimento. Pedro escreve, 2 Pedro 3, 17, 18, diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Na introdução da lição está dizendo assim, nesse trimestre nós estudaremos a respeito dos diversos ataques. Olha, a oposição ao povo de Deus não é do século 21, não, nem do século 20, é desde o início, desde o Primeiro Testamento ou o Antigo Testamento, como você queira dizer. É fora do contexto bíblico, é dentro do contexto bíblico, é espiritual, é físico. Os ataques, as perseguições, nem sempre da mesma forma, vem de forma de lei, vem em forma de protesto, vem, enfim, espiritual, nós vamos ver. Mas, contudo, sempre o único agente, os usados são bastante, mas o único agente que ataca a igreja é Satanás. Nunca vai ter outro. Sempre é ele que vai estar instigando um grupo, pessoas, leis, enfim, para atacar a igreja. Tá? Aqui está do primeiro ponto, né? A igreja sob ataque, natureza do ataque, a esfera e a igreja
protegida. Essa é, digamos assim, o panorama da primeira lição. Eu quero falar para você sobre o reino de Deus, uma sociedade de aliança. Você viu que lá atrás estava Estados Unidos, uma sociedade de aliança. Por que que os Estados Unidos é uma sociedade de aliança? Olha bem, nós temos o The Lincoln Memorial, o Memorial de Lincoln. Tá? Eles fizeram em homenagem a Lincoln, que foi um dos melhores, eu diria até o maior presidente dos Estados Unidos, e que lutou contra a escravatura, né? Deu aquele conflito entre o sul e o norte, onde uns queriam, outros não queriam, e acabaram por enfrentar. Quando nós falamos de uma sociedade de aliança, você vai ver que é necessário algumas coisas, e dentro da Bíblia, ao povo de Israel, sendo uma sociedade de aliança, você vai encontrar aí, ó, Deuteronômio, leia 26 de 1 até 29, 9, Isaías 60 de 1 a 22, João de 13, 1 até 15 e 27. Dentro do Memorial de Lincoln, tem lá a estátua dele. Essa estátua é grande, deve ter em torno dos 4 metros de altura. Essa foi a contribuição para a nação. É um memorial, é algo que traz a lembrança, tá? E ainda dentro do museu tem o discurso durante a dedicação do cemitério, né? A Batalha de Gettysburg, e na Pensilvânia ele fez esse discurso, está lá. Todo o discurso que ele fez está ali. Uma parte diz assim, que esses mortos não tenham morrido em vão, que esta nação, sob Deus, tem um novo nascimento de liberdade, que o governo do povo, pelo povo e para o povo não pereça na terra. Esse discurso aconteceu em 19 de novembro de 1863. Aqui dentro ainda tem o Second, né, Inaugural Address, o segundo discurso de Lincoln, da sua posse, né, da sua vitória, em 4 de março de 1865, quando ele inaugurou seu segundo mandato. E ele diz em algumas palavras ali, essa foi uma aula, uma explicação que eu tive e eu quero transmitir para você. Tá? Esperamos sinceramente e oramos com fervor que esse poderoso flagelo da guerra possa logo passar. Mas se Deus quiser que ele prossiga até que todas as riquezas acumuladas por 250 anos de trabalho forçado do escravo desapareçam, e que cada gota de sangue arrancada pelo açoite seja por outra agora arrancada pela espada, ainda assim deve-se dizer que verdadeiro e justo são os juízos do Senhor. Ele cita aí, como foi dito há 3.000 anos atrás, ele faz uma menção, se não me falha a memória, do Salmo 19, em 119 também, ele reconhece a Bíblia, né, os dizeres. Então a nação norte-americana, ela é uma sociedade de aliança. Necessita-se de pessoas, claro, para formar uma nação. E com essas pessoas há ideais, princípios, valores e moral. E Lincoln, ele deu vida a esses princípios, esses ideais, esse sonho, ele concretiza, ele quer concretizar esse sonho do povo americano. E isso ele faz, ó, Lincoln deu sua vida. E o que caracteriza uma sociedade de aliança? É uma aliança de valores, princípios e ideais que são reforçados e passados a cada geração. Para que os ideais, né, deixa eu colocar aqui inteiro, para que os ideais que são reforçados, para que os ideais dos fundadores continuem vivos em cada época da nação e continuem atuais. Então, o cidadão, ele é lembrado de onde ele veio, quem ele é, onde está. E como deve ser a nação idealizada pelos fundadores. Então, ele vai identificar como que é essa nação, quais são os valores, quais são os princípios, né, quais são os ideais dessa nação. Isso foi o que Lincoln fez. Tá? Os Estados Unidos representam um exemplo de sociedade de aliança. O passado é lembrado, até hoje, lá está o Memorial de Lincoln, como nós vimos no início da aula, está lá o seu discurso, está lá a estátua de Lincoln, o passado é lembrado, o passado é valorizado, né? Por quê? Porque esses eventos do passado que determinou, né, foram determinantes para um ideal coletivo, que levou todas as pessoas reunidas aí a constituir uma sociedade
de aliança, né? Então elas não existem não porque são presentes há muito tempo essas sociedades, não. A nação de aliança, ela se baseia olha só, no comprometimento moral e no compartilhamento de valores e princípios que levam à criação. Então, eles se comprometem com isso, com esses valores, com esses ideais, com esses princípios. É um vínculo comum entre eles, tá? Então, toda a sociedade de aliança, né, ela tem a obrigação de passar esses tal valores. Para quem? Para o imigrante, refugiados, para que eles saibam onde estão, para que eles entendam no que se baseia a ideia daquela sociedade. Então, conhecer e vivenciar, para que eles possam conhecer e vivenciar a história da nação, né, de aliança é fundamental entender. Para entender o presente, ele precisa conhecer o passado, para ele assegurar a sua continuidade. Isso é uma sociedade de aliança. E o povo de Israel, ele ganha identidade. Olha que interessante, o povo desce com Jacó para o Egito, depois que José é governador, ele desce no sistema patriarcal, no sistema familiar. A Bíblia relata diz que Jacó desce com a sua família para o Egito. Então o Êxodo ganha, quando eles saem do Egito, eles ganham uma identidade. Não foi a conquista militar, não foi nem a conquista da terra prometida. Foi o quê? Foi os ideais, foram ali que entre Deus e o povo que formaram uma sociedade. Até Deus sempre se refere, esta é a aliança que eu fiz com o meu povo. Tá? Então o que assegura, o que garante a conquista são valores, princípios e ideais. Jacó desce como família e sai como nação. Deus ordena que todo judeu tenha, né, quando tiver a consciência, né, de participar dessa nação. O que ele ordena? Ele ordena valores, ele ordena princípios, ele ordena ideais. Como? Esses ideais precisam ser constantemente lembrados para que o cidadão, né, dê valor ao reino. Como nós vimos agora na lição passada. A lição passada foi o quê? Valores do reino. Você viu, está sempre sendo lembrado, está sempre sendo pregado, sempre sendo ensinado para a gente viver de forma ideal, para que a convivência dentro das leis, dentro das diretrizes espirituais. Primeiro foi dada a Israel através da Torá, né, os mandamentos, estatutos e ordenanças. Nós vamos falar de cada um deles. Primeiro foi dada a Israel, mas Abacuque diz, Senhor, aviva a tua obra. E no meio dos anos a notifica, então está sempre sendo notificado. Ora por um profeta, ora por um pregador, um ensinador, sempre está sendo notificado. Como? Primeiro a Torá foi feita em mandamentos, né? O mandamento vem de Deus, Deus diz, eu mandei, como a circuncisão, entra no homem e ele obedece. E essa obediência torna para Deus. Por exemplo, não matar. Deus diz, não mate. O homem obedece, então ele torna em obediência para Deus. As pessoas precisam viver, as pessoas precisam obedecer, ele não pode se esquecer desses ideais, de forma nenhuma, desses valores e desses princípios. Estatutos são leis que vêm de Deus, chega no homem, o homem cumpre, mas Deus não explica. Por exemplo, dízimo. Deus não falou por que Abraão tinha que dar o dízimo, mas ele disse para dar. E Abraão deu o dízimo. As leis alimentares, nós, com estudo, tudo, a gente tira as nossas conclusões. Mas quando Deus disse ao povo, disse, não coma porque é impuro. Não coma. Simplesmente isso. Ele não explica por que você não deve comer. Ele simplesmente diz, não coma. As ordenanças vêm de Deus, chega no homem e Deus quer ver no próximo. Pagar direito a um funcionário, pagar as contas, pagar, enfim, né, várias coisas. Quando você empresta, devolver, né? Na lei dizer quando você emprestou um burro e quem emprestou não cobrou, quanto você vai me cobrar? Não vou te cobrar nada, mas se o burro quebrasse uma perna, você não podia só consertar a perna, você tinha que devolver o outro inteirinho. Agora, se ele cobrasse, aí você consertava a perna dele e devolvia o mesmo. Então essas são as ordenanças, né? Então o mandamento se aplica a Deus, estatutos ao homem e ordenança ao próximo. Esses são os ideais.
Esses são os valores, esses são os objetivos de uma sociedade de aliança. E a nossa lição, ela vem assim, ó, a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. E ela vem sutil, porque ela já começa ali, ó, a sutileza do ataque, né, o ponto 1, a igreja sob ataque, e o ponto 1 do primeiro tópico diz a sutileza do ataque. Ela vem como normalização de comportamentos e práticas a fé cristã. Olha só, dentro daí, vamos fazer um panorama aqui geral, deixa eu abrir minha lição aqui, do que nós vamos estudar. Então, o que vem dentro dessas normalizações e práticas contrárias, né, à fé cristã? Olha as lições. A lição 1 vai falar do panorama geral. A lição 2 vai falar da sutileza, banalização da graça, a imoralidade sexual, a normalização do divórcio, o materialismo e ateísmo, a ideologias contrárias à família, a relativização da Bíblia, enfraquecimento da identidade pentecostal, a sutileza do movimento dos desigrejados, a sutileza contra a prática da mordomia cristã, a sutileza das mídias sociais, a espiritualidade holística e encerrando as sutilezas de Satanás. Então esse é o tema, é dentro disso que nós vamos trabalhar nesse. E como que ele começa dentro da sociedade? Normatiza, não, isso é normal. Não, ele está querendo transformar o que é normal, o anormal, em normal, mas não é. Está ficando comum, mas não é normal. Não é normal. Deus sempre manteve seu povo alerta, sempre está alertando. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. O alerta para o povo de Deus é o segundo ponto. Então Deus sempre está avisando. E olha a leitura bíblica em classe. Vamos ler a leitura, vamos ver a leitura bíblica em classe. Deus sempre está avisando, no Antigo, no Novo, antes, agora, e vai continuar avisando, falando, através dos seus estudos, ensinos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz, olha, e acontecerá que nos últimos dias, então nós estamos prestes, o Senhor está às portas para buscar a igreja dele. Se ele vai vir hoje ou amanhã, não sabemos, mas de certo é que está próximo. O capítulo 4 de 1 Timóteo diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Então é um aviso, ele está dizendo, olhe se eles estão apostatando, desviando, negando a fé, é um aviso. Deus sempre, isso pode ser visto aí, ó, em Gênesis 45, 5 a 8, 18, 17, Deus sempre está avisando o povo, Deus sempre mantém o povo em alerta. Deus nunca deixa nada acontecer de surpresa. Tá? 3, a natureza do ataque. A natureza do ataque vocês viram através da lição. Né? A Igreja de Cristo está claramente revelada pelo Espírito Santo. Deus previne. Não há razão, portanto, para você ficar assustado, surpreso. Ah, meu Deus, mas essa lei não pode? Pode sim, porque está na Bíblia que pode. Não, mas nós vamos orar e Deus... Não, mas Deus diz que vai acontecer. Tem que acontecer. Mas como que aquele irmão perdeu, se afastou da igreja? A Bíblia está dizendo a alguns... Ninguém aposta da fé lá no mundo, não, é dentro da igreja, não é na sociedade. Isso aqui não é para o mundo, isso é para mim, é para você, é para nós, igreja. É igual Crônicas 7,14, que foi lido muito na pandemia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, aí muita gente dizia, mas esse povo aí no mundo está perdido. Não, ele não está falando da sociedade, ele está falando da igreja, do povo de Deus, que chama o nome dele. E aqui é a mesma coisa, olha, o Espírito afirma que expressamente nos últimos tempos, alguns, não é todos, alguns vão se desviar da fé. A sinopse do tópico 1 diz assim, a Igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás na reta final. Eu estou de novo aqui, né? Eu estou de novo aqui na frente.
Deixa eu consertar aqui, que eu acabei clicando aqui onde não podia, tá? Então nós vamos clicar aqui de novo, ó. O 2, isso, agora ficou na sua frente certinho, né? Então, nós vemos aí, ó, a Igreja de Cristo, né? Precisa estar em alerta contra as sutilezas de Satanás nessa reta final. Vamos então para o segundo ponto, a natureza do ataque. A natureza do ataque, irmãos, está aí. Espírito enganadores, né? 1 Timóteo 4:1, espírito enganadores e doutrinas de demônios. Meus irmãos, o ataque é de natureza espiritual primeiro. Revela a natureza dos agentes que estão por trás. São espírito enganadores e doutrinas de demônios. São demônios que atacam a Igreja de Cristo. Olha, Timóteo, ele escreve no capítulo, Tiago, ele escreve no capítulo 4, ele diz assim, que essa intriga, essas guerrinhas, essas diz que disso entre os irmãos, você sabe de onde vem? Não é o Satanás, não. Tudo que a gente olha e fala, é o Satanás. É o inimigo. Não. Os ataques contra a igreja é do diabo. Mas essas briguinhas dentro da igreja, sabe de onde vem? Sabe de onde vem? Vou ler para você, Tiago, capítulo 4. Ele diz assim, vem de dentro de vós mesmos. Porque a nossa guerra, ela não é contra carne e sangue. Ó. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreio dentro de vós? Meu Deus. De fato, ao escrever Efésios, né? Paulo diz, Efésios 6:12, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Eu não tenho que brigar com você, meu irmão. Eu não tenho que discutir com você. Eu não tenho que estar desunido com você. Não, minha luta não é contra você. Não é para ser melhor e nem pior do que você. É para estar junto com você. O ataque de natureza moral, cauterizando a mente, né? A sua própria consciência. O termo grego ali diz sua nédesis, né? Usado aqui para consciência. Existem 3 julgamentos. Julgamento humano, que você compra, você paga, né? Quando é de natureza moral, você vai lá e compra o juiz, compra o jurado, você compra. Existe o julgamento da consciência, que esse aqui você cauteriza, você está dizendo para ele que está errado. A Bíblia está dizendo que está errado, mas a mente dele está cauterizada, não aceita mais. Não aceita mais isso. E o julgamento divino, que desse você não compra e nem cauteriza, isso não tem como fugir. Vamos para frente? Sinopse do tópico 3. Podemos classificar o ataque de Satanás como a igreja em 2 esferas, religiosa e social. As esferas do ataque. É importante tratarmos aqui as esferas que o ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que acontece na religiosa. Ele vai atacar a igreja, na parte espiritual, na parte ali onde nós congregamos. Tá? Acontece, portanto, na esfera da igreja. Apostatarão alguns da fé. Vão deixar, né? Não vão falar, vão negar aquilo que eles estavam ensinando no começo. Por isso eu digo, esses apóstatas, esses falsos profetas que foi falado da lição número 11, não tem falso profeta no mundo, o falso profeta é do nosso meio. Porque se alguém chegar pregando alguma coisa que não está na Bíblia, alguma coisa contra a Bíblia, ele não é um falso profeta, ele é um herético. Ele não é o falso, ele vai ser um herético. Você vai dizer, esse cara está pregando heresias. Esse irmão, esse pastor está meio herético na fé e não apostatando. Mas os apóstatas, ele nega, ele se contradiz, ele viveu, depois ele está dizendo ao contrário daquilo que ele viveu. Ponto 2, a esfera social. Outro ataque de Satanás é a igreja social, proibindo o casamento, olha só. Acaba protestando, né? Deixa eu ver aqui. Cobiçar nada tem. Não, estou em Tiago, deixa eu voltar lá em 1 Timóteo capítulo 4. Proibindo o casamento ou aprovando o casamento que não existe. União, né, entre 2 pessoas. Nós não estamos aqui de forma nenhuma, cada um vive da forma que quer, mas nós precisamos pregar
contra o pecado, não contra as pessoas, tá? 1 Timóteo capítulo 4, ele diz, olha, inclusive vai ter uma lição só sobre esse tema, vai ser maravilhoso, né? Vamos dizer assim. Doutrinando sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizada. A minha versão está assim. Proíbem o casamento, ordena a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Mudam. Olha, irmão, tem muita gente dizendo agora, Isaías, eu não estou lembrado, mas você procura aí, ai daqueles que dizem que que o mal é bom e o bom é mal. Ai, nós estamos vivendo um dia onde pela sutileza do inimigo ele está trazendo essas porcarias para dentro da igreja. Ah, mas não tem problema, eles fazem lá fora, é a mesma coisa. E você sabe que eu estou falando da festa junina, Arraial de Cristo. Não, irmãos, isso não é festa cristã, isso não é festa concernente à Bíblia. É na esfera social, é sutil, não tem problema. Estou fazendo em casa. Sinopse do ponto 2. Podemos classificar o ataque de Satanás a partir de duas naturezas, sobrenatural e a moral. Vamos para a última, a igreja protegida. Deixa eu voltar na sinopse, né? Fiquei na frente de novo. É que eu voltei a gravar, irmãos, aí a gente perde um pouco, né, a agilidade de gravar, assim, de fazer, tá? Mas aí podemos classificar o ataque de Satanás a partir de duas naturezas, a sobrenatural e moral. Vamos para frente? Voltando aqui ao nosso cenário, aí sim, às vezes eu dou uma olhadinha para o lado aqui, mas é para ver como está focalizando ali, tá? O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas, né? Eu diria ferramenta, a nossa arma é a Bíblia. E palavra de Deus e oração. São as duas coisas que nós vamos combater. Estudar mesmo. 1 Timóteo 4 e 5 ele diz, olha, portanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual foi a última vez que você estudou a Bíblia? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você leu um versículo? Que você meditou na palavra de Deus? Não só leu, mas meditou. Essa é a nossa arma. É com isso que nós vamos nos proteger. A exposição da palavra de Deus. Às vezes não é muito bom ouvir. Às vezes não é muito gostoso ouvir uma exposição, um sermão expositivo. Que a palavra de Deus ela nos confronta. Mas ao mesmo tempo nós ficamos protegidos pela palavra de Deus. A prática da oração, isso me entristece. Porque em muitas igrejas já não há mais oração. Essa é uma ferramenta, nossa, maravilhosa. As reuniões menos frequentadas na igreja é ensino e oração. Quando há um convite para o ensino da palavra de Deus, quando há um convite para a oração, as nossas vigílias de antigamente, né, vigílias de antigamente, passou aqui a cantorias e pregações, não se dobra mais o joelho. Alguém, o comentarista até diz ali, alguém já disse que o ciclo de oração começou com uma igreja como um todo deixou de orar. E hoje nós deixamos de orar. Até alguns anos atrás nós víamos a oração. Mas hoje a oração tem diminuído bastante. Nós vemos os nossos cultos de terça-feira, às vezes vazio. Concordo, talvez por falta de ensino. Mas nós vemos onde tem pastores preocupados levando a palavra verdadeira para alimentar o teu espírito e ainda assim as pessoas não vão no culto de ensino. As pessoas não oram mais, e eu não digo só na igreja, mas em casa, dentro do seu carro, onde você está sozinho. É necessário nós voltarmos a orar. A sinopse agora, eu aprendi, agora eu vou fazer certinho. Sinopse do último tópico, corrigido ali, o apóstolo Paulo menciona.
pelo menos 2 armas que a igreja deve usar constantemente contra esse ataque: a palavra de Deus e a oração. Conclusão da nossa lição. Vamos na conclusão da nossa lição. Nessa lição você viu que o diabo tem atacado a igreja de forma sutil. Não tem problema. Pode fazer. Não precisa orar tanto. Para quê? Dobrar os joelhos 2 horas, 3. Para que orar todo dia? Por que ler a Bíblia? Por que se dedicar? Se não tivermos consciência que estamos sob ataque todo dia, olha bem, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que cuidar da sua família, você tem muitos a fazer, você tem que cuidar da obra de Deus. Você tem muito a fazer, ele tem um só, é atacar a igreja. Ele não dorme, graças a Deus, Deus também não dorme. Mas ele não dorme, ele ataca 24 horas a igreja. É preciso, portanto, conhecer a natureza do ataque, a esfera onde ele está acontecendo, e mais importante, é nós nos armarmos, né? Espiritualmente, tá? Espiritualmente, para ganharmos essa guerra. Olha, que Deus abençoe a sua vida, que esse trimestre seja uma bênção, que esse trimestre possa te fortalecer, que nesse trimestre você possa suprir a sua necessidade de armamento, ser fortalecido pela graça, pela palavra, pelo poder de Cristo, para nós combatermos essa sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. Eu estou aqui à sua disposição. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer contribuição para a EBD, nós estamos aqui para atender. Não sei de tudo, sim, mas há uma equipe que trabalha em prol da EBD. Há professores no campo de Foz do Iguaçu. Há mestres aqui em Foz do Iguaçu e nós podemos, de alguma forma, direcionar ou tirar a sua dúvida. Então, nos procure, tá? A próxima lição vai estar falando sobre a sutileza da banalização da graça. Nós aguardamos você. Semana que vem eu posto o subsídio da lição número 2. E juntos, eu, você e todos nós vamos nos armar para ver aonde está acontecendo, qual a esfera do ataque, qual a natureza do ataque, onde ele quer atacar, e nós vamos nos defender com a palavra de Deus, com o poder da oração. Toda terça-feira, a oração pela EBD. Toda terça-feira nós estamos orando pela Escola Bíblica Dominical de Foz do Iguaçu e por toda a escola no campo e no Brasil inteiro, orando pelos professores, superintendentes e pastores. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, se assim Ele nos permitir. Fique todos na paz do Senhor.